Olá, tudo bem com vocês? Então, hoje nós vamos falar sobre a América Latina. E como vocês estão vendo, a América Latina é formado pelo Paraguai, Uruguai, Argentina e seus respectivas capitais, A capital do Paraguai é Assunção, capital do Uruguai, Montevidéu, e da Argentina a capital é Buenos Aires. Vamos lá então, gente, vamos ver um pouquinho mais sobre cada um desses países? Seguinte, a Bacia Platina, a gente fala sobre a Bacia Platina, considera a segunda maior bacia hidrográfica do planeta. Se estende pelo Brasil, Paraguai, Uruguai, Argentina, tá errado até o Argentina que está junto ali, e Bolívia. É formada pelas subbacias dos rios Paraná, Paraguai e Uruguai, e por seus respectivos afluentes, formando a Bacia do Plata ou Platina, ok? É um ponto para a gente estar olhando aqui, não é? Mas vamos lá. Aqui o interessante a gente ver aqui a questão do Rio da Plata. Veja só, aqui justamente pela Bacia Platina, né? E o Rio de la Plata, que nem falado aqui, né? Veja só, essa região fez parte do território colonial espanhol chamado de Vice-Reino do Peru, que compreendia a maior parte do território da América do Sul e oeste da linha do Tratado de Tordesilhas. Vocês sabem por que da América Latina, Plata? Sabem por quê? É por causa da prata, vocês já vão ver, tá bom? O vice-reino do Peru foi subdividido pela Espanha em 1776 e os territórios mais ao sul, onde estão Uruguai, Paraguai e Argentina, se tornaram vice-reino do Prata. O objetivo desse desmembramento era conter o avanço português a oeste da linha do Tratado de Tordesilhas. Portugal não estava nem aí para o Tratado de Tordesilhas, estava invadindo. Foi deixando, eles foram indo, né? O Rio da Prata, que dá nome a essa região, foi nomeado assim pelos espanhóis, que acreditavam haver prata ao longo do leito do rio, o que acabou não se confirmando. Mas até então, eles imaginavam isso, ok? Daí aqui o seguinte, é mais para a gente ter uma ideia do clima desta região, tá? No caso da América Latina, que tem aqui. Então, os climas que predominavam nessa região, tá? Por exemplo, aqui, ó, subtropical, tá vendo aqui essa parte aqui, ó, Argentina, né? Semiárido, que envolve também na Argentina, Patagônia, e também o desértico. Só o semiárido aqui, semiárido também chega aqui no Paraguai, a parte do Paraguai aqui, tá? Mas a gente vê, por exemplo, o desértico na Argentina, e daí o frio de montanha, que pega a parte da Argentina aqui, né? E parte, talvez aqui no cantinho do Paraguai, né? Ok? Então predomina esses climas aqui, ó. 1, 2, 3, 4. Ok? Vamos lá. Argentina, que nem o pessoal brinca, Argentina, né? A Argentina é o país mais importante da América Latina, por ser o maior e mais populoso e mais rico. São 2,8 milhões de quilômetros quadrados, 44 milhões de habitantes e um PIB de 545,9 bilhões de dólares, dados de 2016. Provavelmente em 2020 deve ter caído um pouco esse número aí, ok? O relevo argentino é formado por planaltos, nas regiões interiores mais próximas dos Andes. À medida que segue em direção ao Oceano Atlântico, a altitude diminui, predominando então as planícies. As características de clima e vegetação da Argentina e do Uruguai são bem parecidas, marcadas pelo clima temperado e pelo clima seco, o que possibilita as atividades agropecuárias com gado bovino e ovino, frutas, produção vinícola
erva mate e cereais. A região industrial argentina localiza-se nos arredores da capital Buenos Aires. Então a gente aqui tem uma ideia da Argentina, né? Eu fiz questão de pegar um mapa político para vocês terem uma ideia das divisões, ó, Santa Cruz, né? Ó, Rio Negro, né? La Pampa, não é isso? Buenos Aires, ó que interessante, gente, né? Acho interessante, ó, Córdoba, né? Então é interessante a gente ver isso aqui, né? A questão da divisão política, o mapa político, né, da Argentina, a divisa que ela faz com o Chile, com a Bolívia, com o Paraguai, o Brasil, o Uruguai. É interessante essa divisão política, né? Eu acho bacana para vocês verem. Vamos lá. Desde a sua independência, a Argentina vem se desenvolvendo como potência regional na América do Sul, disputando com o Brasil o posto de líder. Mesmo com a criação do Mercosul, que tornou os dois países parceiros, a competitividade entre ambos, né? Pouco após a Segunda Guerra Mundial, subiu ao governo Juan Domingos Perón, né? Que marcou a história do país com um governo de linha populista ao longo de sua história recente. A Argentina passou por golpes militares, com repressão política, censura, tortura e até assassinatos, além da crise econômica que se instaurou, né, sobre o país nas décadas de 70 e 80. Isso coincide muito com a crise do petróleo, tá, gente? Ok? E daí o seguinte, até uma observação, né, aqui para vocês. Aqui essa imagem é do obelisco na Plaza da República, né? Praça da República, na Avenida 9 de Julho, um dos principais cartões postais da Argentina, tá? Mas assim, com a volta da democracia, a Argentina conseguiu um pouco mais de estabilidade política e econômica. Logo, abalada com a crise de sua moeda, o peso. A moeda deles é o peso argentino que a gente fala, né? Desvalorizada perante o dólar e o real, o que dificultava as exportações de produtos argentinos. Com isso, o governo argentino recorreu ao Fundo Monetário Internacional, o FMI, e adotou um modelo econômico muito parecido com o brasileiro. Em meio à crise, em 1982, a Argentina se viu ainda em guerra contra a Inglaterra pelas Ilhas Malvinas, ou no caso aqui, Falklands, perdendo a disputa, mas não desistindo da luta, com negociações que atualmente ainda não estão em pauta. O turismo se destaca nas cidades históricas como a própria Buenos Aires, ou em lugares como Bariloche, onde há neve e estações de esqui. Então, assim, é interessante na Argentina é isso, né? A questão da Bariloche, você tem uma ideia, são os nossos Alpes, né? Como na Europa tem os Alpes suíços, né? Aqui nós temos Bariloche, que compete com eles, né? Então você não precisa ir para a Suíça esquiar, você pode ficar aqui, né? E a questão de Buenos Aires. E aqui nós temos também a Casa Rosada, tá, gente? A sede do governo argentino. Uruguai. Uruguai tem uma população de 3,4 milhões de habitantes, menos de 10% da população argentina, e em 2016 tinha um PIB aproximadamente de 52 bilhões de dólares, menos de 10% do PIB argentino. Esse país sofreu em 1973 um golpe militar que, devido a violentas prisões, censura e torturas, provocou grande instabilidade no país. Em oposição ao golpe, surgiu um grupo guerrilheiro conhecido como Tupamaros, nome de um líder inca que lutou contra os espanhóis. Mesmo com a democracia estabelecida, já em meados da década de 1980, o Uruguai enfrentou problemas econômicos só contornados quando foram adotadas medidas para atrair empresas para o país. E aqui nós temos, tá,
um mapa político, né, do Uruguai. Então a gente vê aqui, no caso, Artigas, Rivera, né, Cerro Largo. Então a gente vê aqui alguns outros países, Rocha, Maldonado, Canelones, Colônia, São José, eles falam São José, na realidade. Tem Flórida aqui, Flores, Rio Negro. Né? Então a gente vê alguns estados, vamos dizer assim, do Uruguai. Ok? O território uruguaio é um dos mais urbanizados do mundo e tem relevo pouco acidentado, caracterizado por colinas de baixa altitude, conhecidas como coxilhas. Nessas áreas está localizada a grande maioria das atividades econômicas do país, como produção de lã, couro, carne, trigo, soja, arroz e milho. O turismo se concentra no balneário de Punta del Este. Né? Deixa eu ver aqui, no caso, Montevidéu, né? E aqui também a gente está vendo aqui atrás a vista, no caso da Casa Pueblo do Uruguai, que está aqui ao fundo, ok? A gente vê também, no caso, a vista aérea portuária de Montevidéu. Tudo bem? Paraguai. O Paraguai tem uma população de aproximadamente 7 milhões de habitantes e não possui saída para o mar, tornando-se dependente do sistema hidroviário que corta seu território de norte ao sul. O rio Paraguai, que divide o país em duas regiões distintas, a ocidental e a oriental. A primeira, apesar de ser maior, é pouco povoada e destaca-se na criação de gado de corte, no cultivo de algodão e no caso quebracho, que eles falam, né? Árvore da qual se extrai o tanino utilizado em cortumes e na indústria farmacêutica. E aqui nós temos também um mapa político do Paraguai. Faz divisa com Bolívia, Brasil, Argentina, não é isso? Então aí também tem, no caso aqui, alguns estados que a gente pode notar aqui, ok? Na região oriental encontra-se maior parte da população empregada no setor primário e, consequentemente, nas principais atividades econômicas do país, como o cultivo de cereais, algodão e tabaco, e com a extração de madeira e erva mate. A mecanização nessa região é bem pequena. Na fronteira entre o Brasil e o Paraguai, localiza a hidrelétrica binacional Itaipu, construída pelos dois países entre 73 e 82, quase 10 anos para construir, né? O consumo de energia paraguaio, no entanto, é menor que a quantidade gerada, o que faz com que ele venda excedente ao Brasil e outros países da América do Sul. A atividade industrial do país é fraca e há destaque para o comércio praticado na fronteira com Foz do Iguaçu, em Ciudad del Este. Este onde é grande o movimento de brasileiros em busca de produtos importados, muitas vezes comercializados de maneira ilegal, sem o recolhimento de taxas de importação. A gente vê aqui algumas imagens, né? A vista aérea de Assunção, né? A capital do Paraguai, a ruína das missões jesuítas na cidade de Trindade, né? E Ciudad del Este, que está vendo aqui, né? Centro de pirataria e contrabando da América do Sul, Cidade del Este, muita gente bem conhecida aqui. E, né, para finalizar, eu quero deixar um versículo para vocês. É só observação, esse aqui são as Cataratas do Iguaçu, tá? Que é justamente o lugar onde foi falado, né, sobre a represa, né, da Binacional Itaipu. Então foi, né, nessa região aqui, tá? Então vamos lá. O versículo que eu deixei para vocês aqui é o seguinte: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. Gálatas 5, 22 a 23. Então que na vida de vocês possam os frutos do Espírito estar sempre reinando. Que Deus possa estar abençoando a vida de vocês com todos esses frutos, né? E que seja uma semana abençoada para vocês. Nós nos vemos na nossa próxima aula. Abraço a todos.
Tchau, tchau, gente.